Olá, bom dia. Mais um dia de meditação, hoje quinta-feira. Vamos falar de regeneração e também do ser cristal. Então, mais um dia bem interessante, uma meditação maravilhosa, nos levando a compreender o nosso Ikigai. Então, bom dia a todos, bom dia para o nosso Ikigai, bom dia para o nosso poder restaurador e para o nosso ser cristalino. Então, vamos lá, falando então sobre o poder de restauração. A partir da essência regenerar e depois falando da essência cristal, tá? Então, esse processo de restauração é recuperar algo que foi danificado, que está perdido. Nós percebemos isso na natureza, a própria natureza nos mostra. Então, quando há uma queimada, depois esse local é capaz de se reconstruir naturalmente. Uma salamandra, que perde um dos membros, também ela é capaz de recuperar o membro. E em nós percebemos isso também a partir de uma recomposição, por exemplo, emocional, depois de um estresse, a gente é capaz de voltar para o prumo de novo, o próprio embotamento mental a partir do estresse, então mostrando para a gente essa nossa capacidade, que nós chamamos inclusive de resiliência. O nosso organismo, a partir da imunidade, tendo essa capacidade de recomposição, de se curar de uma infecção. Um corte, também a recuperação celular. Então, tudo tendo a ver também com o nosso sistema imunológico, trazendo essa capacidade de recomposição. Bom dia. Estamos aqui falando de regeneração. Então, nós vemos essa capacidade em muitos aspectos, trazendo essa regeneração. Mas o que nós queremos falar de uma forma mais profunda, trazendo, na verdade, esse significado profundo, é a nossa renovação de alma, nossa renovação de seres puros, que estamos aqui nesse plano, num aprendizado, mas à medida que nós vamos superando desafios, nos libertando de padrões negativos, nós vamos voltando ao estado de perfeição. E isso nós chamamos também de regeneração, que requer também um reequilíbrio energético, começa por um despertar, uma harmonização de chakras. Há todo um passo a passo que nós viemos falando esse tempo todo, ao longo de todas essas meditações. E essa regeneração faz parte também do nosso processo de Ikigai. Então, quando nós conseguimos nos recompor emocionalmente, conseguimos superar os desafios, conseguimos enxergar quem verdadeiramente somos, conseguimos ter percepções daquilo que gostamos, que amamos e vamos trabalhar com isso. Tudo isso faz parte do processo de Ikigai e também do processo de regeneração. E de uma forma mais profunda, a regeneração leva a transcender os próprios limites, a transcender as experiências que nós estamos vivendo, trazendo a nossa essência pura, trazendo o nosso brilho à tona. Então, isso é uma ideia da evolução também, Então, regeneração, transcendência e evolução, levando a gente para um estado mais elevado de consciência e conexão com o nosso ser divino, a conexão com o todo e a compreensão da unicidade. A compreensão do nosso propósito divino, certo? E nessa conexão com o todo,
e para nos mantermos nessa conexão, nesse aqui e agora. Então, mais uma vez, é renovar, regenerar, é renovar as experiências. É nós nos renovarmos através dessas experiências que estamos tendo, nos recuperarmos dos traumas, recomeçar, entrar no estado mais elevado de consciência. E a regeneração, nós entendendo também que é um caminho que leva à transcendência, a um nível de expansão de consciência e a um nível de cura. Não deixando de entender também que é um processo constante, um processo contínuo. O mantra da essência regenerar é: eu sou o poder regenerador do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. E então nós fizemos todo o processo, desde aquele momento do despertar de consciência, de expansão da energia amorosa, expansão da consciência, requalificando as nossas energias, transmutando, enxergando o mundo de uma forma diferente, passando a atuar com energias requalificadas. Então, todo um processo de requalificação, de purificação e agora regeneração. E então nós podemos chegar num outro processo, que é o ser cristalino, o ser cristal, que é um ser que nós conhecemos agora com as crianças índigo e até as crianças cristais. Entendendo bem que o que nós vamos falar aqui está tudo no positivo, está tudo na forma harmônica. Porque, lógico, que essas crianças, infelizmente, se não tiverem apoio, se não tiverem um direcionamento, podem se desestabilizar e entrar num processo, inclusive, de sofrimento e de dor. Mas, quando está tudo harmônico, o processo é maravilhoso, porque essa frequência alta, ela é percebida pelo nosso entorno. Nós também vamos nos harmonizando com elas e entrando nessa energia, né? Nessa empatia que eles trazem, nessa energia positiva. Nós somos influenciados por esse campo que essas crianças ou que esses seres emitem para a gente. Eles têm uma conexão forte com a natureza, já trazem uma consciência ambiental. Eles já têm são esse plano intermediário entre o material e o espiritual. Então, esse ser cristalino, ele já consegue ter essa purificação, já traz em si esse processo e nos auxilia a realizar isso, através desse processo da empatia, da compaixão que eles têm. E como que nós podemos realizar isso? Então, com a purificação, transmutando as energias negativas, nos libertando de traumas, isso tudo permitindo espaço para que as energias mais leves, as energias da luz, possam chegar até nós. E esses seres são intuitivos, eles têm muitos insights, eles são amor, são gratidão, são alegria, eles são sábios, porque as situações desafiadoras, eles entendem como lições. Eles entendem o mundo do jeito como ele é, mas eles entendem que tudo pode ser mudado também. E nós ainda estamos fazendo todo esse esforço, todo esse processo de consciência para podermos chegar lá. E eles já estão prontos, mas estão aqui para irradiar essa luz e para que nós, por ressonância, comecemos a vibrar, a expandir também a nossa consciência. Enfim, eles têm essa conexão com o todo, eles já trazem essa visão holística da vida, e eles têm todo um apoio, um cuidado conosco. Eu não sei se alguma vez vocês tiveram contato com criança que é reikiana. Posso fazer um reikizinho em você?
ela vem com aquela mãozinha tão gostosa. É algo tão terno, tão puro, né? Tão perfeito, é maravilhoso. Então, essas crianças, elas já trazem uma escuta atenta, gestos de carinho, palavras de amor, de encorajamento. Não fica assim, é tão lindo. E eles são puro amor, são pura compaixão, contribuem para o todo, contribuem conosco para a nossa cura, para a nossa transformação. Eles têm o foco na luz. Enquanto nós temos o foco na dor, eles têm esse foco na luz. E são muito transformadores. Transformadores conosco, com a natureza, protegendo. Eles podem se comunicar através da arte, porque são muito sensíveis. Então, a música, a pintura. Metaforicamente, o que nós podemos falar deles, né? Que a base deles, o núcleo, é o amor. Envoltos por essa empatia, por essa compaixão, pela força e com facetas de sabedoria, irradiando todo o amor e toda a luz. Então, a essência cristal, ela vai permitir isso, vai permitir que nós possamos trazer esse brilho, né? A partir do momento que nós fizemos todo o processo, que já regeneramos, tiramos todo o entulho, regeneramos o nosso ser divino, agora nós vamos trazer o brilho, é como passar flanelinha ali depois de uma faxina grossa. E o mantra da essência cristal é: eu sou a estrutura cristalina do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. E essa ideia que eu estou tentando trazer aqui, a gente pode ter como conhecimento a partir da Cabala. A Cabala, ela acredita na reencarnação e ela fala o quê? Que nós viemos aqui para ter uma experiência e que podemos fazer o processo de retificação, que eles chamam de Tikkun Olam. Então, esse é passado oralmente pela tradição, e eles dizem que o ser humano não precisa sofrer, ele pode aprender. Então, retificando, curando a sua sombra, evoluindo ao longo das encarnações. E o que eles dizem? Que as almas, elas ficam num lugar onde está o grande espírito, e ali eles chamam as almas, ou o ser humano, como Adam Kadmon, que é o ser humano perfeito. E então essas almas, elas vêm para o plano material, então elas se fractalizam, vêm para a Terra para aprender. E eles falam da escada de Jacó, que esse ser, né, essa pessoa teve um sonho e viu um anjo subindo e descendo, e ficou conhecido isso como a escada de Jacó, composta por 125 degraus. E esses 25 degraus são divididos em 5 planos, cada plano com 25 degraus. Então, cada plano é um plano de desenvolvimento. Então, o primeiro chama Nefesh, e está relacionado aqui com o plano material, que é o plano mais animalesco, né? Então, onde estão os animais, vegetais, as pedras. É um plano onde é possível a condição para a vida, onde se cria a condição para a vida. Aí vem o segundo plano, que chama Ruach, que é a partir do sopro de Deus. E aí somos nós, já com a consciência, já com a razão. Aí temos o terceiro plano, que é Neshama, que é um local onde é desenvolvida a consciência superior. E então vem o quarto plano, Hayaya, que é o plano búdico, da consciência crística, do amor incondicional. E por fim,
o último plano, que é do Adão primordial. E então seria isso, nós estamos no Éden, viemos para a matéria, aí vamos evoluindo em consciência até poder voltar a fazer esse processo de purificação e voltar para esse ser primordial, que é o Adam Kadmon. Então, há uma conquista em cada degrau, né? Mas quando nós desencarnamos, nós esquecemos quando voltamos para cá. Mas aquilo fica na nossa memória. Então, por isso que existem as diferenças de pessoas que já são mais aptas em determinados estágios da vida, apesar de ter o mesmo tipo de criação, por exemplo. É por isso, porque já tem na memória o estágio que desenvolveu. Então, se eu vim aqui e fui até o degrau 30, eu já vou me recordar, então já estou no grau de uma consciência maior. E assim vamos evoluindo, até que alcançamos os estágios superiores. Então, acho que dá para entender bem a partir do uso desse conceito da Cabala, que nós estamos falando aqui de regeneração e do ser cristalino. Aí foi interessante que eu quis fazer um resuminho desse ser cristal. E olha só a correlação com o Ikigai, né, com a filosofia do Ikigai. Um ser cristal segue o caminho do meio, leva uma vida ordenada. São humildes, justos, verdadeiros. Só usam o necessário, então o simples, né? Só usam o necessário, atuam para si e para o divino. Então a cooperação, o viver em comunidades. São moderados, fazem uma coisa de cada vez, são generosos, confiam na abundância divina, medem as palavras, então a meditação, o silêncio, auxiliam na medida certa e são silenciosos e calmos. Eu acho que fica aqui essa correlação de nós entendermos a importância da realização desse processo Ikigai. E aquilo que eu falei duas últimas vezes, de que a diferença entre o oriental e o ocidental. Nós aqui vivemos ainda muito a dor, precisamos estudar o nosso ego. E o Oriente viu que não dava para fazer nada com o mundo, foi para dentro, foi se cuidar, foi se curar. E a partir disso a gente pode, com essa cura, a gente pode irradiar e ajudar no processo do todo. Então, é isso. Vamos já agora nos preparando para a nossa meditação, respirando, nos harmonizando, percebendo os pés bem firmes no chão e o alto da nossa cabeça, a conexão com a nossa presença divina Eu Sou, expandindo a nossa chama trina, expandindo a nossa mente, entrando dentro da nossa Merkabah, onde nos sentimos protegidos, guiados, amparados pelos nossos mestres e pelos nossos anjos. E hoje vamos fazer a visualização de sermos como restauradores. E estamos dentro de uma igreja, ali no tapume, visualizando uma obra que está encoberta, uma obra de arte, cheia de umidade, e nós agora somos os restauradores, retirando todo esse entulho, usando os nossos materiais, usando técnicas de restauração, como um grande artista. E enquanto nós realizamos esse processo, essa obra vai vindo à tona, com todas as suas cores,
Nós vamos reforçando as pinturas, todos os detalhes, e começamos a perceber esse brilho. Vamos sentindo uma leveza no coração, uma alegria por essa oportunidade. E começamos a perceber um brilho nesse pincel. E esse brilho, ele vai vindo para a nossa mão, para o nosso braço. Nós olhamos para baixo e percebemos o brilho no nosso pé, o brilho na nossa perna, na nossa coxa, no nosso tronco, no nosso pescoço, na nossa cabeça. E um brilho ainda maior no nosso coração e na nossa mente. E vem à nossa mente o mantra: eu sou o poder restaurador do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou o poder restaurador do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a estrutura cristalina do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a estrutura cristalina do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. E então eu começo a me recordar de quem eu sou. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou beleza. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou beleza. E eu percebo um lindo arco-íris ao meu redor. E cada vez mais essas cores vão se aproximando. O azul trazendo força, fé, vontade. Eu sou força divina em ação, eu sou vontade divina em ação, eu sou fé divina em ação. E então o dourado se aproxima, penetrando todo o meu ser, todo o meu corpo, todo o meu mundo. Eu sou sabedoria divina em ação, eu sou iluminação divina em ação. E agora o rosa se aproxima, preenchendo todo o meu corpo, todo o meu ser, todo o meu mundo. Eu sou amor divino em ação. Eu sou amor divino em ação. E agora se aproxima uma linda cor branca, preenchendo e me envolvendo, preenchendo e me envolvendo. Eu sou harmonia divina em ação. Eu sou pureza divina em ação. Eu sou perfeição divina em ação. E nesse instante, uma linda cor violeta se aproxima, preenchendo todo o meu ser, todo o meu corpo e todo o meu mundo. Transmutando aquilo que não serve mais para mim neste momento. Eu sou transmutação divina em ação. Eu sou purificação divina em ação. Eu sou purificação divina em ação. E então se aproxima e irradia através de mim a cor verde da verdade, da cura. Eu sou verdade divina em ação. Eu sou cura divina em ação. E eu sou preenchido agora com a cor vermelho rubi com dourado.
chama vermelho rubi com dourado, chama vermelho rubi com dourado. Vinde, 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 preenchendo, preenchendo todo o meu ser, todo o meu corpo e todo o meu mundo. Eu sou paz divina em ação. Eu sou misericórdia divina em ação. Eu sou compaixão divina em ação. Eu sou amor crístico. Eu sou consciência crística. Essência chuva de cristal, essência chuva de cristal. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo. Todo o meu ser, todo o meu corpo, todo o meu mundo. Eu sou a consciência crística do meu ser divino, em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a consciência crística do meu ser divino, em manifestação em mim aqui e agora. Essência regenerar, essência regenerar. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o meu ser, todo o meu corpo, todo o meu mundo. Eu sou o poder regenerador do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder regenerador do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Essência cristal, essência cristal, essência cristal. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o meu ser, todo o meu corpo, todo o meu mundo. Eu sou a estrutura cristalina do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a estrutura cristalina do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sinto a luz em mim, ao redor de mim e no todo da criação. Eu sinto esse poder restaurador da luz em mim, ao meu redor e em toda a criação. E agora, eu sou a estrutura cristalina do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. E então nós selamos tudo na energia do amor, na energia da sabedoria. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando. Expandindo, expandindo. Envolvendo e preenchendo todo o meu ser, todo o meu corpo, todo o meu mundo. Eu sou sabedoria divina em ação. Eu sou iluminação divina em ação. Chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando. Selando, selando, selando. Selando no mais puro amor. No amor incondicional. Selai, selai, selai. 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 Vamos sentindo os nossos pés, nossas pernas, movimentando o nosso tronco, os nossos braços, a nossa cabeça, ancorando toda a nossa estrutura, sentindo este plano do aqui e agora. Muita gratidão pela presença de todos, que estejam selados na mais pura luz, no mais puro amor, até sábado, não esquecendo da nossa surpresa, tá bom? Um lindo dia, tchau, obrigada.